Você já teve aquela sensação, às vezes, de que Deus está tão longe, tão distante, e você meio que tem que implorar, suplicar, para ver se Deus te atende? Ou talvez você já teve a outra sensação, de chegar na presença de Deus, Deus como seu Pai, todo amoroso, ali sorrindo, te recebendo e disposto a ouvir a tua oração e te fazer todo o bem. Hoje é o nosso sexto dia das nossas devocionais e eu quero conversar com você mais uma vez sobre as promessas de Deus. Olá, como falamos, né? Continuamos as nossas devocionais sobre as promessas de Deus e hoje é o nosso sexto dia. Há um texto na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que é o texto que eu quero ler com você agora aí, né? Um texto que nos fala sobre essa promessa de Deus para o dia de hoje. Então vamos lá. O texto diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha só que texto maravilhoso é esse. Primeiro o texto diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça. Né? Quando você pensa em graça, o que você pensa? Graça é uma coisa infinda. Né? Você pode, nessa palavra graça, colocar ali a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, os presentes de Deus. Quando fala de graça, né? Não é por merecimentos. Quando fala de graça, não significa que é algo que você vai ter que sofrer para conquistar, mas graça vem como um presente, como um dom que vem da parte de Deus. E esse texto diz, olha, aproximemo-nos do trono da graça. Então, quando nós chegamos diante de Deus em oração, ou quando você se coloca diante de Deus e começa a colocar a situação sua, da sua vida, é importante que você se aproxime sabendo que você está chegando diante do trono da graça. Um Deus que está te esperando com braços abertos para te abraçar e dizer, olha, eu estou aqui, né, e meu trono é da graça. Eu quero te abençoar porque eu te amo. Mas também diz que nós devemos aproximar desse trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia. Né? Então não só a graça, mas recebemos a misericórdia. Como é bom quando nós percebemos, né, os nossos limites, quando percebemos que nós não podemos, né, ter o controle total da nossa vida, das coisas que estão diante de nós. Quando muitas vezes nós chegamos a uma situação que nós dizemos, olha, eu não consigo. Mas aí eu sei que quando eu chego diante do trono de Deus, né? Essa ideia de trono, aquele que está reinando, quando eu chego na presença de Deus, eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Ele olha para mim, ele conhece o meu limite, ele conhece a minha necessidade, então é um trono de misericórdia. E o texto diz que nós podemos chegar diante desse trono da graça, né? E sabendo que nós vamos receber ajuda no momento da necessidade. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Nós temos necessidades diversas. Eu posso estar passando um momento, uma necessidade na minha vida, você está passando em outra área. Né? Alguém que está do seu lado está vivendo uma outra necessidade. Alguns uma necessidade na área familiar, outros na necessidade na vida profissional. Há diversas necessidades na área da saúde, várias situações. Mas o bom é saber que eu posso encontrar graça e misericórdia de Deus no momento da necessidade. Ele conhece a necessidade que eu estou passando em você e ele diz aqui nessa promessa que nós podemos chegar com confiança para encontrar essa ajuda. Ele vai nos ajudar. É isso que o texto está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu queria colocar ainda nessa devocional um exemplo de alguns anos atrás, quando eu li um dos autores, pastores, né, que eu gosto de ler, ele dizia que havia um senhor que era um executivo, um grande presidente de uma empresa. E esse homem, ele atendia pessoas, tinha uma agenda, tinha uma secretária, tinha antessala,
Ele tinha uma agenda muito concorrida, porque era uma pessoa muito importante nessa grande empresa. Então, para você chegar até a sala desse homem, para você entrar na sala dele, sentar diante dele, tinha todo um protocolo, tinha todos os passos que você deveria dar, toda uma agenda que teria que ser cumprida, e não era tão simples assim chegar à presença desse homem. Tal era a importância que ele ocupava naquela empresa. E um dia algumas pessoas estão lá sentadas na antessala, né, ali diante de uma secretária, né, já tinha outras secretárias que você havia passado e estava diante da secretária direta ali desse executivo. E algumas pessoas estão ali sentadas aguardando o seu momento de serem atendidas por ele. A porta da sala dele está fechada. Mas de repente vem uma criança, né, um pequeno menino, ele entra correndo, ele passa, né, pelo meio das pessoas, não fala com ninguém, nem cumprimenta ninguém, parece que para ele não está vendo ninguém em torno dele. Ele vai correndo até a porta daquele executivo, daquele homem que está ali, o presidente daquela empresa. Ele abre a porta, né, ele sozinho chega, abre a porta, ele entra naquela sala, mas quando ele entra naquela sala, ele vai correndo até a cadeira onde está sentado aquele homem. Ele salta nos braços daquele homem, aquele homem o recebe de braços abertos, aquele homem o abraça, o beija, e com todo o carinho, né, ele pergunta o que ele sente, o que ele está desejando, e aquela criança expõe para aquele homem desejos simples de crianças, né, coisas assim que ele coloca que são coisas de amor entre pai e filho. Então esse filho coloca essa expressão de amor diante do pai. E aí vem a questão, né? Perceba que aquela criança, por ser filho, ela não precisou cumprir aqueles rituais, aqueles procedimentos para chegar até a sala daquele homem. Ela teve acesso direto. E ela não foi repreendida, barrada por ninguém, nem pelo pai. E pelo contrário, quando ela entra na sala, o pai recebe de braços abertos, o pai abraça, beija, porque é seu filho. Então é assim também o trono da graça de Deus, né? Deus nos convida a entrarmos nesse trono da graça. E temos acesso direto, porque nós somos filhos. Na sua necessidade, na sua dificuldade, chega diante do trono da graça. Chega com confiança. Você vai encontrar a graça e a misericórdia do Pai. Amém? Guarda essa palavra, amanhã nós continuamos. Amém.